Estamos começando mais uma aula aqui de teologia sistemática, a nossa caminhada com relação à organização do pensamento teológico, bíblico, para a gente saber como é que a gente pensa a respeito de Cristo, a respeito da igreja, da salvação, mas agora nós chegamos num assunto bastante interessante, que é as últimas coisas, a escatologia, como é que a gente organiza o nosso pensamento a respeito de como vai ser o juízo final. A aula de hoje tem bastante coisa para a gente conversar, para a gente refletir, pensar escatologicamente, como é que vai ser ali os últimos dias, ou se vai ser, né? Tem gente que acha que não vai ser, né? Então, vamos ver a nossa caminhada aqui teológica e bíblica, e a gente vai considerar vários textos bíblicos, a gente vai considerar também alguns pensadores que a gente entende como importantes para a nossa reflexão. Então, nós vamos considerar e ter uma caminhada bastante interessante. Pois bem, hoje a gente começa então a última parte do nosso estudo. Hoje é a aula 18, depois tem a 19 e 20 e nós terminamos aqui o nosso curso de teologia sistemática. Hoje falando sobre o juízo final. Então, só para mostrar rapidamente como é que vai ser a aula de hoje, a aula de hoje nós vamos considerar se há um juízo e se esse juízo final onde ele começou, se tem um sentido na história, se quando Deus disse no princípio, ele já estava propondo no final. Então a gente vai pensar sobre essa questão. Na aula que vem, a gente vai falar sobre as perspectivas escatológicas, se a questão do milênio, se vai ter o milênio, se vai ter a grande tribulação, se vão ter ali, se não vai ter o milênio, as diferentes perspectivas escatológicas chamadas de amilenista, pré-milenista histórico, pós-milenista, todas essas compreensões nós vamos detalhar e você vai saber quais são elas e se há uma que a gente possa definir como a mais correta, a mais próxima biblicamente. Isso só na semana que vem, tá legal? E na última aula, aí sim, no fechamento aqui do nosso curso de teologia sistemática, nós vamos falar sobre e agora? Como viveremos? Qual a diferença, o fato de nós entendermos toda a compreensão teológica, de nós entendermos o caminho teológico, o que nós precisamos fazer, o que nós fazemos com todas essas informações. Então, isso na última aula, nós vamos considerar essa perspectiva agora para a nossa vida prática. Pois bem, na aula de hoje eu dividi em 5 partes. Vamos definir o que é escatologia, essa palavra, se é um xingamento, de onde vem, né? O que é escatologia. Vamos falar sobre a escatologia no Antigo Testamento, se há uma escatologia já presente no Antigo, a escatologia no Novo Testamento. Também vamos falar sobre a história escatológica, como os vários teólogos têm falado sobre a história, a gente já teve no curso aqui falando a diferença entre historicismo e história, né? Historicismo como a compreensão de vários pensadores não cristãos, dizendo que a história, na realidade, ela é cíclica, né? E ela dá origem ali ao desenvolvimento, ao progresso, a evolução humana, né? Como se a história ela tivesse poder próprio. E nós vimos que a história bíblica ela é direcionada por um Deus que deu início e dá todo
a compreensão de que ele tem o senhorio sobre a história. Mas vamos ver sobre essa história escatológica e depois, no final, a escatologia cristológica. Esses dois últimos pontos a gente vai vincular com o conceito de missio Dei, da missão de Deus ao longo do tempo, e mostrar que a história ela tem um senhor, ela tem um governo, né? Que é o Senhor Jesus que está regendo todas as coisas, e a gente vai mostrar isso, vários textos e vários pensadores nesse percurso. Pois bem, vamos lá continuar aqui na nossa caminhada, começando com o nosso amigo Wayne Grudem. Wayne Grudem, um teólogo sistemático, batista, que a gente sempre tem citado aqui, mas ele vai dizer o seguinte: o estudo de eventos futuros é muitas vezes chamado de escatologia. Segundo a palavra grega, escatos, que significa último, o estudo da escatologia, portanto, é o estudo das últimas coisas. Você percebe aqui que às vezes eu estou citando vários teólogos, né? E alguns eu gosto por algumas questões, outros eu gosto por outras. No caso do Wayne Grudem, eu gosto dele porque ele gosta de definir os termos. Então, você vai percebendo aqui nos nossos estudos que eu sempre cito ele quando estou fazendo definições. Então, na teologia sistemática do Wayne Grudem, a cada novo conhecimento, nova doutrina que ele está analisando, ele vai definindo. E essas definições eu acho bastante corretas. Então, por isso que eu sempre gosto de trazê-lo, né, no início, porque ele é bastante pedagógico nesse sentido. Então, escatologia, a palavra escatologia significa o estudo das últimas coisas, né? Escatos, último, e logia, estudo, o estudo das últimas coisas. Simplesmente assim que é escatologia. Pois bem, escatologia bíblica, conforme que o Anthony Hugman, escatologia bíblica completa precisa incluir tanto o que podemos chamar de escatologia inaugurada, como escatologia futura. Nesse livro, o Anthony Hugman, um autor muito interessante também, ele vai fazer uma diferença entre a questão da escatologia. Ele vai dizer o seguinte: há uma escatologia inaugurada, e que é possível a gente ver essa escatologia inaugurada, por exemplo, em Gênesis, ou uma escatologia inaugurada no Novo Testamento, também é possível a gente ver isso. Ou até mesmo possível a gente ver uma escatologia, no caso do estudo das últimas coisas, em Apocalipse, a inauguração das últimas coisas. A gente pode compreender essas últimas coisas lá do início, quando Cristo vem, que vem a Páscoa, e a gente vai falar sobre isso mais tarde, ou lá nas últimas coisas, em Apocalipse. Mas, independentemente de onde a gente coloque a inauguração da escatologia, a gente também tem que entender a uma escatologia futura, ou seja, o fim não é o fim de tudo. O fim pode ser o começo de outras coisas. Deixa eu repetir. O fim, como diz lá em Apocalipse, não necessariamente é o fim de todas as coisas, mas pode ser o começo de outras coisas. Por isso é importante que a escatologia é o estudo das últimas coisas, sim, mas ela também tem uma escatologia futura, há um pós-apocalipse que Deus vai revelar futuramente. Então, isso é extremamente importante para a nossa compreensão aqui de escatologia, que o juízo final dá abertura para o começo, para outra realidade, para uma vida futura, para uma nova Jerusalém e tudo mais, tá bom? Então, isso é importante aqui a gente definir no começo do nosso estudo. Ainda o Huckman, ele vai dizer assim: do começo ao fim, e não apenas o epílogo, ou seja, o final, o cristianismo é escatologia, esperança, olhar e andar para frente. E por causa disso também é revolucionar
e transformar o presente. A perspectiva escatológica é característica de toda a proclamação cristã, de toda a existência cristã e de toda a igreja. Então, aqui o Uckmann ele vai colocar uma outra questão bastante importante inicialmente, que escatologia não é o epílogo, não é somente a questão final, a questão da gente entender apenas como vão ser as últimas coisas. Que esse final aqui, a escatologia, ela tem que ressignificar o todo. Que à medida que a gente agora compreende o final, agora a gente compreende a trajetória. Mais ou menos quando, por exemplo, você está fazendo uma viagem. No percurso, você ali, quando você viaja em família, né, você está ali com as crianças, né, com a sua esposa, você vai lá no percurso, a criança começa a perguntar, e aí, nós estamos chegando? Nós estamos chegando? E aí, quando que vai chegar? Não chegamos ainda? Quanto tempo falta? E aquela questão, né? Aí você vai na serra ali, daí a criança fala assim, e aí, tá demorando? Quando que vai chegar? Né? Mas quando você desce a serra e vê o mar, aí as crianças calam e elas falam assim: Uau, nós chegamos, né? E aí você vê o mar, você vê aquela beleza e aí gera uma alegria, né, de ter chegado. E agora vamos aproveitar ali a praia. Então é mais ou menos isso, né? Que à medida que a gente está no percurso da história, você tem ali a criação, nós vimos o Deus Criador, vimos a questão da escritura, a revelação, vimos a questão da antropologia do ser humano, vimos a questão da teologia, do caráter de Deus, seus atributos, vimos a questão da soteriologia, da salvação, vimos a questão da cristologia, vimos a questão da eclesiologia e agora estamos vendo a questão da escatologia. Então, mas à medida que a gente agora percebe a questão escatológica, a gente não percebe apenas como apenas um algo encapsulado aqui no final e que não faz sentido com o todo. Não, a escatologia agora vai fazer toda a diferença para tudo que nós estudamos, vai resignificar. Isso deve resignificar, inclusive, porque à medida que agora a gente vê o final, a gente vê agora a glória de Deus, vê as coisas como serão consumadas, então a gente fala assim: agora sim eu entendi a criação, eu entendi o propósito do ser humano, entendi o propósito ali de Deus se revelar como ele se revela, de Cristo, da igreja, da minha vida, da minha existência, da minha missão, daquilo que eu preciso fazer, daquilo que eu preciso me santificar, daquilo que eu preciso resignificar, daquilo que eu preciso agora transformar. Porque agora eu sei para onde eu estou indo. Agora eu deixo de perguntar: tá chegando? Tá chegando? Quanto tempo falta? Vai demorar? Ao invés da gente ficar perguntando, a gente agora, sabendo do final, sabendo da história, olhando para a praia como a criança, agora a gente entra em silêncio, agora a gente começa a pensar: o que eu preciso aprontar agora, não aprontar, né, de aprontar como uma criança, mas me aprontar agora para isso que Deus tem preparado para mim. Então, isso é muito importante. Mas vamos lá. Gênesis 2,15 é um texto muito importante, que ele vai dizer assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Esse texto, você pode perguntar: o que isso tem a ver com escatologia? Tem tudo. Porque Deus criou todas as coisas em Gênesis 1 e Gênesis 2, Deus concedeu ao homem a gerência, né? Ele se tornou um vice-gerente de Deus. Pois bem, quando o homem se torna o vice-gerente, Deus dá uma promessa.
Qual foi a primeira promessa que Deus deu ao homem? Que se o homem guardasse, cultivasse e não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou melhor dizendo, se ele comesse, ele certamente morreria. Ou seja, a primeira promessa foi uma promessa de morte. Então, o que acontece é que o homem resolveu pecar, resolveu desobedecer. E ao desobedecer, o que acontece é que a morte entra na história. E a escatologia é a consumação, a redenção aplicada desse texto. Ou seja, só há morte, só há juízo final por causa da desobediência inicial. Só há juízo final por causa dessa desobediência final. Então, é importante a gente compreender a questão da escatologia olhando para a questão da desobediência no começo, né? Quando o homem possibilitou e foi uma escolha do ser humano a entrada da morte, a entrada do sofrimento na história humana. Mas vamos lá. Então, aqui está o nosso gráfico, né, que a gente sempre tem mostrado, que é o gráfico da história, que a história tem um início em Gênesis 1 e 2, tem uma consumação final em Apocalipse 21 e 22, e no centro tem a redenção em Cristo Jesus. Então, uma questão importante nesse gráfico, e agora eu mostro aqui, né, que é a questão da entrada da serpente, a entrada e a saída da serpente. Né, que no capítulo 3º, no texto ali da desobediência do ser humano, diz, capítulo 3º, verso 1º, que a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim, né? E aí começa o diálogo com a mulher e a mulher acaba comendo do fruto, dando ao Adão e ele também comendo. E Apocalipse 20 vai dizer assim: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Ou seja, ele é vencido. E no capítulo 20 aqui vai mostrar ele sendo vencido. Ou seja, esse texto de Gênesis 3, ele está aqui, na queda. E depois da queda, em Gênesis 3,15, Deus vai fazer a grande promessa do Antigo Testamento, a saber, que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente. E aqui nós temos Cristo Jesus, a redenção. E a história do Antigo Testamento vai percorrendo por essa promessa, por causa da desobediência e do pecado. O Novo Testamento, o Novo Testamento continua essa história agora com a redenção indo até os confins da terra, até que em Apocalipse 20 tenhamos de fato o diabo sendo vencido de forma definitiva. Ele já foi declarado vencido na cruz, mas ele vai ser vencido definitivamente em Apocalipse 20. E aí nós vamos ter os 2 últimos capítulos, que é a Nova Jerusalém. Os 2 últimos capítulos sem pecado, que mostram o retorno aos 2 capítulos iniciais da Bíblia sem pecado, que é Gênesis 1 e 2, que é o Jardim do Éden. Então, Apocalipse 21 e 22 vai ser a Nova Jerusalém, a cidade-jardim, que vai agora abrigar todos os redimidos, os salvos. E nós vamos falar sobre essa cidade em Apocalipse 21 e 22. Então, isso é extremamente importante para a nossa compreensão aqui do nosso estudo. Tá certo? Vamos lá, deixa eu só tirar aqui. Isso. Então, isso. A queda e a serpente e o fim da serpente. Então, só deixa eu pegar aqui. Isso. Então, vamos lá. A escatologia.
aqui o Pannenberg, na Teologia Sistemática no volume 3, ele vai dizer algo bastante interessante. Aliás, gosto muito do Pannenberg, um escritor que tenho grande admiração. Ele vai dizer assim: pelo fato de que Deus e seu senhorio constituem o conteúdo central da salvação escatológica, também determina a perspectiva para a totalidade da doutrina cristã. Aquela questão que o Huckman também colocou, que a escatologia dá sentido a todas as outras doutrinas. Com o futuro escatológico, a eternidade de Deus entra no tempo, e a partir dele ela está presente de maneira criadora em tudo que é temporal e que antecede esse futuro. Afinal, o futuro de Deus é a origem criadora de todas as coisas na contingência de sua existência e, ao mesmo tempo, o último horizonte para o significado definitivo e, portanto, para a essência de todas as coisas e acontecimentos. O Pannenberg, ele é incrível, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Que o futuro escatológico, essa questão de como as coisas acontecerão, a eternidade de Deus entra no tempo. Ou seja, Deus é eterno, a escatologia é o retorno à eternidade, mas essa eternidade entrou no tempo de forma criadora, provedora e consumadora. Ou seja, Deus é o eterno que deu origem ao tempo e todo o tempo vai voltar à eternidade, que é Deus. Então, toda essa questão ela tem que dar um significado definitivo para a essência de todas as coisas e acontecimento. Qual é a essência? Deus. A eternidade. Então, por isso que escatologia não é só uma questão da gente definir como é que vai ser o milênio, vai ter tribulação, não vai ter tribulação, vai ser isso, vai ser aquilo, que as pessoas ficam perguntando somente isso. Escatologia resignifica todo o nosso pensamento, tudo que a gente vê, tudo que a gente olha, é algo que Deus já está consumando, que Deus já está propondo desde lá da origem para a consumação, da criação à consumação, como vai dizer Gerhard van Groningen, né, que um autor que eu já trouxe para cá, né, que da criação à consumação um Deus eterno propõe uma temporalidade para que a gente volte à eternidade. Então, tudo está em torno do senhorio amoroso do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não há uma vida sem escatologia, não há uma criação sem escatologia, não há últimas coisas sem escatologia. E a primeira questão que a gente não pode tratar é se vai ter milênio ou não. Isso aqui a gente vai tratar semana que vem. A primeira coisa é quem é Senhor. É o nosso Deus. E esse Deus que criou todas as coisas refletem o seu Criador, a sua essência que é eterna. Por isso tudo é escatológico. Amém, meus irmãos? Entendendo isso, a gente entende muita coisa. Então, no coração agora a gente começa a tratar sobre a escatologia no Antigo Testamento. No coração da mensagem do Antigo Testamento está a expectação do reino de Deus, e em Jesus de Nazaré está o cumprimento inicial dessa expectação. Isso subjaz a mensagem do Novo Testamento, portanto, a perspectiva escatológica, reafirmando o que a gente já vem dizendo. Aqui uma outra questão importante e que o Anthony Huckman ele vai tratar nessa questão é que a concepção de que, como no Antigo Testamento, o reino é importante. O reino de Deus, né? Embora essa terminologia reino de Deus vá aparecer somente no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento já estava presente a partir do reino de Israel. E que, na realidade, o rei do reino no Antigo Testamento era o Senhor. Não eram os reis, né? Os reis eram apenas uma representatividade dos três ofícios, rei, profeta e sacerdote, mas o verdadeiro rei, né, do reino
é o Senhor. Então, essa concepção do reino de Deus, que tudo está debaixo do governo de Deus, tudo está debaixo do senhorio de Cristo, isso é importante no Antigo Testamento e dá uma sinalização para esse reino futuro, que não é no Novo Testamento, mas é escatológico e que faz a gente entender que da criação lá a toda a história da redenção, o Senhor não perde a mão. Vamos lá. Quero citar dois textos de Daniel. Daniel é tido como o livro do Apocalipse do Antigo Testamento, né? E de certo modo, sim, é verdade, porque ele tem bastante coisa falando sobre uma questão futura, escatológica, mas não é o único. Então, mas eu quero citar dois textos que eu acho bastante interessante para a nossa reflexão. Vou citar Daniel e Ezequiel também vou citar. Daniel 2:44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumará todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. Esse texto é um texto bastante conhecido, né? Que é o texto lá da estátua, né? Ali gigante, né? E que tinha os pés de barro e que uma pedra que foi cortada não por mãos humanas atinge essa estátua e ela se dissipa. E cada elemento dessa estátua representava um império e que o rei do reino da história iria destruir todos os impérios que tinham a pretensão de achar que eles eram senhores. Então, mostrando esse texto de Daniel que só há um reino que permanece para sempre. Só há um rei que governa eternamente, que é o Senhor Jesus Cristo, que não foi feito por mãos humanas, que não tem origem humana, mas que tem origem eterna e que é esse Senhor que vem em forma de pedra, né? Que vai destruir todos os reinos. E aqui tem várias questões que a gente poderia abordar. Vou citar apenas uma linha de pensamento, se você quiser, você progride, que essa pedra é a pedra angular, né? O Senhor que é a rocha, o Senhor que é aquele que é o fundamento. Então, e aí você percebe que essa pedra não é uma qualquer pedra, mas é uma pedra eterna que vem na história e para redimir toda a história. O capítulo 7, verso 13 vai dizer assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. E o fizeram chegar até ele, né? Foi-lhe dado o domínio, a glória, o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aqui ratificando a questão do reino, mas eu quero chamar a atenção para você nesse instante, que é essa questão que foi-lhe dado o domínio, a glória, o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. Aqui no texto de Daniel já mostra que o reino de Deus não estava restrito à nação de Israel, que esse reino não era um reino humano, temporal ou nacional, geográfico, era um reino eterno. Então, aqui em Daniel, que ainda é no Antigo Testamento, já mostra essa perspectiva que os judeus precisariam entender que o reino não era para eles, mas era a partir deles para todos os povos. E aí o Novo Testamento completa o incompleto do Antigo Testamento. Esse teólogo Heisel,
na teologia do Antigo e Novo Testamento, também é um livraço, né? Um livro extraordinário, uma das melhores teologias do Antigo e Novo Testamento aí em português. Aliás, foi lançado há pouco tempo e muito bom mesmo, né? O Novo Testamento completa o incompleto do Antigo Testamento e ainda mais além, e vai mais além do escatom final. Do Antigo ao Novo Testamento e mais além, não há um movimento contínuo em direção ao escatom. Olha, presta atenção, que ele está dizendo que o Antigo e o Novo Testamento não é um movimento para o escatom, a chegada do dia do Senhor. De fato, toda a história do Apocalipse constitui uma peregrinação que espera a cidade cujo arquiteto e edificado é Deus. Edificador é Deus. As predições a respeito dos últimos dias nos evangelhos sinóticos e nos outros escritos do Novo Testamento dão continuidade às expectativas do Antigo Testamento. O que o Heisel aqui, que parece meio assim confuso o que ele está dizendo na realidade? Que quando todo o Antigo e o Novo Testamento, eles não estão indo para chegar ao escatom, mas do escatom abre uma outra perspectiva. E aqui vem uma questão que eu quero trazer para você, que é essa questão que o Heisel está colocando, é que o Antigo Testamento ele chega numa cidade. E em Apocalipse também ele chega numa cidade, numa nova cidade, que abre agora a possibilidade para uma nova realidade. Então, o Antigo e o Novo Testamento, o objetivo não é chegar no escatom, nas últimas coisas. É a partir disso aqui, a gente entender que vai abrir uma nova realidade com um Deus glorioso. É como se voltássemos ao Jardim do Éden, mas agora um Éden não desabitado, mas um Éden agora habitado por gente de todos os povos, tribo, língua, nação, uma multidão de pessoas incontáveis que adoram, glorificam o Senhor, porque agora entenderam o sentido da nossa existência escatológica, que é dar glórias ao nosso Deus para todo sempre, em todo momento, em toda a nossa história. Agora, de fato, a gente vivendo esse evangelho consumado, agora se tornando real, definitivo e agora de forma plena. E é por isso que em Ezequiel, no capítulo 40 até o capítulo 48, ele vai falar sobre um templo dentro da cidade. E ele vai colocar ali as medidas da cidade e tudo mais. Essa cidade de Ezequiel é muito parecida com a cidade que João, em Apocalipse, no capítulo 21 e 22, nos últimos 2 capítulos, vai relatar também. Então perceba a relação íntima que tem o Antigo e o Novo Testamento. Então Ezequiel é levado nesta visão para uma montanha muito alta. João também é levado pelo Espírito a uma grande e alta montanha. Um homem usa uma vara para medir as dimensões do templo. Um anjo mede a cidade com uma vara. Deixa eu pegar a caneta aqui para melhorar para vocês acompanharem. Toda a área do templo é medida com um quadrado perfeito. A cidade inteira é medida como um quadrado perfeito aqui em João também. A presença da glória do Senhor entra no templo. Não há necessidade de sol, de lua aqui em João, porque o Senhor ilumina a sua cidade. Nenhum estrangeiro é admitido no templo. Nada impuro e nenhum incrédulo é permitido na cidade. Um rio de água flui do templo. Um rio de água da vida sai do trono de Deus. Há um total de 12 portões ao redor da cidade. Existem 12 portões para a cidade. O nome da cidade, o Senhor está ali. O trono de Deus e do Cordeiro estará lá. Então, perceba a similaridade das duas cidades, né? Tanto Ezequiel, que é a finalização ali do Antigo Testamento, quanto Apocalipse, que é a finalização do Novo Testamento, eles demonstram essa realidade que nós chegamos na cidade. Né? Sim, o escatom é essa realidade de que nós chegamos, como a criança quando olha a praia fala assim, chegamos, né? Mas esse fato de a gente ver e de enxergar que nós chegamos, meus irmãos,
Agora abre e aquece o nosso coração de que agora só está começando e não está terminando. Isso eu quero que você guarde no seu coração. Isso é a questão mais importante da nossa aula hoje. Que toda a história está indo para um escatom, mas esse escatom final não é o final, é o começo de todas as coisas eternas, que é o final da temporalidade, mas o início agora da eternidade, em nome do Senhor Jesus, e nós estaremos lá, para a glória do nosso Deus. Apocalipse 20, verso 6, ele vai dizer assim: Então o anjo me disse: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos espíritos dos profetas enviou o anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ou seja, vai acontecer. Né? Quem garante isso é o nosso Senhor, em Apocalipse 20. Então, a gente pode aguardar com toda paciência. Mas eu quero citar mais dois textos que devem trazer temor ao nosso coração. Mateus 7, Sermão da Montanha, final do Sermão da Montanha, aliás, o Senhor Jesus vai dizer assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: eu nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Esse texto deve trazer muito temor às pessoas que se dizem cristãs. Por quê? Porque muitas pessoas podem dizer Senhor, Senhor, mas não entrarem no reino dos céus simplesmente porque falava da boca para fora e não havia uma conversão sincera, real, verdadeira. Então é muito importante essa questão que para nós estarmos com o Senhor lá nessa cidade eterna, não é uma questão religiosa, mas é uma questão de conversão, de transformação de existência e de coração. Ainda, Mateus 25, ele vai ser mais enfático. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo me visitaram, preso e foram me ver. E é interessante que a continuidade do texto vai dizer, as ovelhas vão dizer, mas quando é que isso aconteceu? Quando vocês fizeram para um dos meus pequeninos. A mesma coisa os bodes. Né, que não fizeram, e eles vão perguntar, mas quando que nós fizemos? Quando não fizeram para um dos meus pequeninos. Então é importante que a questão da gente se preparar para as últimas coisas não é uma questão de decisão religiosa. Não é uma questão de você levantar a mão quando faz um apelo. Não é só isso. Isso é o início. Mas a continuidade é uma vida transformada, é uma vida que é uma antecipação do fim. É uma vida como você já estando lá na Cidade Santa. É você viver na cidade dos homens como sendo da cidade de Deus, como vai dizer Santo Agostinho já no século III, que ele vai escrever dois textos, né? A cidade de Deus e a cidade dos homens. A cidade dos homens movido pelo egoísmo, pela ganância, pela corrupção, e a cidade de Deus movido pelo amor. Então, à medida que agora a gente vive olhando para a cidade de Deus,
agora nós vivemos em meio à cidade dos homens, mas já pertencentes à cidade de Deus, sendo assim uma antecipação do fim. A gente vive como estando lá, mas ainda no aqui e agora. Isso é muito importante. E aí, a Huckman, ele vai ainda nos ajudar dizendo o seguinte: a natureza escatológica do Novo Testamento pode ser resumida sob 3 observações. A primeira: o grande evento escatológico predito no Antigo Testamento já aconteceu. Segundo, aquilo que para os escritores do Antigo Testamento representava um movimento é visto agora como envolvendo 2 estágios: a era presente e a era futura. E 3. A relação entre esses 2 estágios escatológicos é que as bênçãos da era presente são penhor e garantia de bênçãos maiores no porvir. Ou seja, o que a gente faz aqui na temporalidade vai ecoar na eternidade. Sem dúvida, né? Então, se você decide por Cristo aqui, isso vai ecoar na eternidade. Se você vive Cristo aqui, isso vai ecoar também. Então, aqui envolve a questão do que a Bíblia chama de galardões e tudo mais, né? Então, que o Antigo Testamento não, o Apocalipse, ele sempre vai reafirmar que nós seremos julgados conforme as nossas obras. Mas vamos lá. É por isso que a história e a escatologia, a história está estruturada escatologicamente. O sentido de toda história é cristológico. E a história escatológica tem um fim e uma continuidade. É isso que a gente está dizendo. Eu apenas estou sintetizando aqui em 3 frases para nós gravarmos, né? Que a história é estruturada escatologicamente, desde o início ao fim. Essa temporalidade foi feita por um Deus eterno, e esse Deus eterno vai trazer essa temporalidade de volta à eternidade. É estruturado escatologicamente, e toda escatologia, por ser eterna, tem essência em Deus, que é o eterno. O sentido de toda a história é cristológico, porque Cristo é o redentor de todas as coisas, fazendo com que tudo aquilo que foi corrompido pelo pecado humano agora fosse redimido por Cristo, e essa redenção agora leva à nova cidade. E a história escatológica tem um fim, uma continuidade. Um fim porque dá fim à temporalidade, e uma continuidade porque dá abertura à eternidade. A chegada à cidade não é o fim, mas é o início. E por isso que a Missio Dei, ele começa em Gênesis 1:1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, né? Que é essa questão da criação de um Deus eterno. E João 1 vai complementar Gênesis 1:1, né? Que vai dizer que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, o mesmo Cristo que iniciou é o mesmo Cristo que vai consumar todas as coisas. E por fim, para a gente finalizar a nossa aula, eu quero citar N.T. Wright. É uma grande alegria ter visto esse livro, História e Escatologia, Jesus e a Promessa da Teologia Natural. A análise do N.T. Wright a respeito da história e como que a história trabalha essa questão da escatologia e como tudo está caminhando para essa escatologia. Eu quero citar esse texto e finalizar a aula citando N.T. Wright, porque ele vai vincular essa questão da história, da Missio Dei e da cristologia. Olha só o que ele vai dizer. Quando os seguidores de Jesus são obedientes aos seus chamados dentro da Missio Dei é a missão de Deus, o que eles dizem, personificam, produzem na arte, defendem no mundo e assim por diante, tudo isso gera uma vida comum, se torna um lugar na história real, em que Deus promete estar verdadeiramente presente e onde os humanos podem vir a conhecê-lo como pessoas inteiras. A comunidade então formada como corpo, que é a igreja, né? Capacitado pelo Espírito do Messias, ressuscitado, energizado pelo amor e derramado de Deus, torna-se um lugar no qual uma nova criação
com vislumbres do alvorecer, pode ser discernida. Isso aqui é a igreja, dentro da história. Assim, a tarefa da história desempenha papel vital como fonte e recurso para essa missão, não apenas relembrando as diversas estruturas filosóficas e teológicas que se desenvolveram ao longo do tempo, como também voltando à visão de um mundo do Novo Testamento em que o evento central do significado da história aconteceu. Isso levará repetidas vezes a uma comemoração do futuro escatom, o mundo da nova criação, em que o amor divino será exposto. E por fim, essa celebração atual na fé, na vida sacramental, nas leituras sábias das Escrituras e na missão constituirá a manifestação desse amor divino, a forma mais elevada de conhecimento, um amor generoso no mundo e para o mundo. Isso indicará de forma auto-autenticada que a realidade definitiva do universo é o Deus altruísta revelado em Jesus. Amém. Ele os convidará a entrar no mundo público, inaugurado na Páscoa, e que nos permitirá conhecê-lo mais uma vez, com um conhecimento cuja profundidade é o amor. É assim que a história e a escatologia finalmente se unem. Glória ao nosso Deus. Portanto, meus irmãos, com as palavras de N.T. Wright, falando sobre história e escatologia, como a criação, a Missio Dei, faz com que a gente perceba que o escatom não é para a gente celebrar para o futuro, mas para a gente entender que o maior evento aconteceu no passado, que foi Cristo Jesus, e agora possibilita a gente esperar ansiosamente pela nova cidade, a nova Jerusalém, para que a gente possa de fato viver com profundidade esse amor e entendendo que a história e a escatologia se unem, se fundem e nos levando para uma nova época na eternidade. Então, que Deus assim nos ajude, nos abençoe, cuide de cada um de nós e que possamos viver escatologicamente, como alguém que está com os pés nesta terra, mas com os olhos no futuro, na Cidade Santa, e por estarmos com os olhos na Cidade Santa, a gente vive como quem já está lá, mas estando ainda aqui. Que Deus assim abençoe você, sua vida, sua família, em nome de Jesus. Amém.